Oi, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Me confirmem aí, por favor, no chat, quem está me ouvindo. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim? Então, beleza. Vamos de novo, vamos do começo. Bom, muito prazer. Meu nome é Karen Santos. Eu sou designer de produto em um aplicativo chamado PicPay. Também sou CEO e fundadora de uma iniciativa chamada UX para Minas Pretas. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é o meu dia a dia sendo designer de produto em um aplicativo digital. Antes mesmo, explicando um pouquinho do PicPay, para quem não conhece, é basicamente uma carteira digital onde você consegue enviar e receber dinheiro, pagar boletos, lojas, comprar jogos, enfim, fazer tudo através do seu celular. E aí, passando um pouquinho pelo escopo, né, do que eu, como designer de produto, faço no meu dia a dia, seria basicamente passar pela concepção do produto de ponta a ponta, da ideia estratégica inicial do negócio, levantando hipóteses, problemas e soluções com diferentes pessoas dentro da empresa. Faço pesquisa, crio fluxo, organizo as informações, faço prototipação de baixa, média, alta fidelidade, depois falo um pouquinho. Teste com usuários, criação de layouts finais, acompanhamento da implementação final com os desenvolvedores, acompanhamento de métricas, iteração de processos e funcionalidades, defendendo sempre o lado do usuário final. E aí, trazendo um resumo do que um designer de produto faz, basicamente é resolver problema. E aí tem essa frase da Teresa Torres, que é bem bacana, que diz que nós devemos ser obcecados não por funcionalidades, mas sim por quais resultados nós estamos trazendo para os nossos clientes. E aí, 3 pontos importantes que eu gosto de trazer para um designer de produto precisa entender as questões básicas de como o produto é construído. Então, eu hoje atuando dentro do PicPay, ele existe desde 2012, a gente está em 2020, então muita coisa já aconteceu, né, nesses anos que se passaram, existe uma estrutura ali por trás, então é interessante você conversar com diversas pessoas da empresa para entender como que foi essa construção, o que você pode mexer ali, né, imagine uma pilha de roupa que você vai mexer na primeira peça que tem ali embaixo, se você tirar de qualquer jeito, pode desmoronar tudo de uma vez. Então, é necessário ter um pouquinho desse conhecimento, e isso você pode adquirir com pessoas que já estão há mais tempo na empresa. Tem a questão também de atender uma necessidade real e simbólica para entender e resolver os problemas dos seus usuários. Então, eu trouxe um exemplo aqui, o PicPay tem sido um meio para poder compartilhar, né, e repassar os valores de merenda para as famílias e para as mães, né, que estão com seus filhos em casa e não estão conseguindo ter alimentação na escola. Então, tanto a Prefeitura de São Paulo quanto do Rio de Janeiro usou o PicPay para poder repassar esses valores. Então, aí a gente entende uma necessidade real e simbólica, de fato, dessas usuárias. E um terceiro ponto é pensar e criar coisas que possam ser negociadas no mercado, né, que ajude na tomada de decisão, pensando no custo dessas propostas, no valor agregado, ou seja, pensar sempre no custo e benefício, tanto para a empresa quanto para o seu usuário. E aí o designer de produto ele pode estar em todas as etapas da criação, ou da melhoria do produto, ou da funcionalidade, inclusive essa definição pode ser dada graças a evidências encontradas em pesquisas e análises que você como designer faz e traz, né, como insumo para a sua equipe e para a empresa. E aí eu trouxe um pouquinho da etapa de discovery, que é uma etapa ali de design que eu faço, e muito personalizada, né? Não é uma receita de bolo, mas é a maneira que eu encontrei de poder pensar na minha jornada ali de construção do produto dentro da equipe em qual eu atuo. E aí eu passo por elas que são pesquisa, ideação, validação, definição, revisão e refinamento. Vou passar aqui cada uma para vocês. Na etapa de pesquisa, eu tento sempre levantar o máximo de hipóteses possíveis, né? Então, se eu tenho lá, digamos que estou mexendo no fluxo de cadastro, sou responsável pela entrada, né, dos usuários ali no aplicativo, que é quando você vai colocando os seus dados. Então, o que eu posso entender, o que eu posso levantar de hipóteses e de problemas nessa jornada do usuário? E aí eu sempre vou colocar aqui alguns tipos de dinâmica para vocês usarem como exemplo, e aí uma matriz CSD, por exemplo, né? Se eu tenho lá certezas, suposições e dúvidas. Quais são as certezas que eu tenho de um usuário que passa pelo meu fluxo de cadastro? Quais são as suposições e quais são as dúvidas? Será que a pessoa que está se cadastrando no aplicativo,
ela tem facilidade de entender o que está escrito ali naquela jornada? Será que quando chegar na etapa de um documento sensível, ela vai identificar aquilo como algo não tão seguro, vai sentir medo de colocar alguma coisa? Será que na etapa de tirar uma selfie, ela vai sentir com vergonha, vai tentar arrumar o cabelo, ficar bonito para poder aparecer ali e enviar o documento para o aplicativo? Então, tudo isso a gente tenta mapear de alguma forma com algumas dinâmicas. A gente pode utilizar ali o próprio time para levantar essas hipóteses e é bastante importante. E ainda sobre a etapa de pesquisa, só que um pouco de uma forma externa, eu gosto muito de analisar tudo que os usuários falam nas redes sociais, falam no Reclame Aqui. A gente utiliza um aplicativo que se chama App Follow, que é quando você consegue ver os comentários das lojas, né? Então, tanto o Google Play quanto a Apple Store tem lá os comentários dos usuários. Eu fico lendo para ver o que os usuários estão falando e o que eu posso melhorar, e o que serve de insumo ali para mim, né? Então, se tem comentários falando da etapa de cadastro, que é o que eu estou mexendo, aquilo é super importante e eu posso, de alguma forma, atacar com aquele problema. E aí, uma terceira forma de pesquisa, que é a pesquisa mesmo com o usuário, né? Nesse momento de pandemia, nós estamos em casa, é um desafio fazer teste com o usuário de uma forma remota, mas eles precisam continuar acontecendo, né? A gente precisa sempre construir os nossos produtos conversando com os nossos usuários. E aí eu trouxe algumas dicas aqui de coisas e problemas que eu tive quando eu fui fazer os testes com os usuários de uma forma remota, então serve para quem tiver aí com algumas dúvidas sobre isso. Então é sempre importante que a gente crie um roteiro, né? Não vá ali falando o que vem na cabeça, até porque você pode esquecer o que você quer realmente pesquisar com o seu usuário. Teste o seu roteiro, teste ali a sua pesquisa remota com algum amigo, algum colega da sua equipe, né? Não vá de cara já falando com o usuário da primeira vez. Tente não usar também um telefone pessoal, né? Lá a gente tem um ramalzinho onde a gente consegue utilizar e aí não aparece o nosso telefone pessoal, porque o usuário pode entrar em contato com você em algum outro momento, enfim, então não é muito interessante. E se você não tiver essa possibilidade de realmente precisar utilizar o seu telefone pessoal, tenta colocar uma foto com ou a camiseta da empresa para passar ali um pouco de segurança para o usuário, para ele entender que você realmente trabalha naquele lugar e que você vai fazer esse teste. Quando você for recrutar essas pessoas, né, convidar as pessoas para fazer as pesquisas e os testes, tente sempre fazer com um número um pouco acima, porque geralmente as pessoas ou cancelam, ou quando você agenda e liga, né, na semana que vem, para poder fazer, realizar de fato o teste, a pessoa ou está ocupada ou não atende o telefone, e aí vai acabar invalidando a sua pesquisa, então é importante que você sempre tenha ali uns números a mais de pessoas para poder fazer essa pesquisa com você. Alguns aplicativos que eu uso, que funcionam muito bem, que são simples, Google Meet, o QuickTime, para poder gravar também, é importante que você grave essas entrevistas, porque geralmente você não vai conseguir colocar tudo na sua cabeça, depois lembrar, anotar de uma forma muito simples. Então tenta gravar, depois consulta algumas falas importantes ali do usuário para manter documentado. Escolha um ambiente calmo, né? Geralmente existem barulhos ao nosso redor, então é bem importante que você escolha um ambiente calmo para poder fazer esses testes. E depois desses testes de pesquisa, tabule sempre. E aí eu utilizo o Excel, que é uma ferramenta simples, então divido ali em algumas camadas para que eu consiga enxergar quais que foram os pontos-chave que os usuários falaram e vou escrevendo o que foi mais de importante nessas pesquisas. Na parte de ideação, a gente começa então a pensar em qual que é a melhor experiência ali para o usuário, a gerar o maior número de ideias possível e a fazer testes de conceito. Aqui eu trouxe alguns exemplos de dinâmica, por exemplo, o Crazy Eights, que é basicamente você dobrar uma folha sulfite em 8 partes e ali você vai rabiscar em 8 minutos todas as ideias que você tiver na sua cabeça sobre aquela solução. Então, voltando lá no nosso fluxo de cadastro, né? Digamos que a pessoa empacou ali na tela de colocar um dado sensível ou empacou na tela de tirar uma selfie. Ela não quer fazer isso. Como que eu posso melhorar essa etapa para que o meu usuário, então, consiga passar? Será que é um texto melhor? Assim como a Cris Luckner acabou de falar ali, será que eu estou deixando o texto da minha tela acessível? Ou será que eu posso colocar alguma ilustração, uma imagem ali um pouco mais amigável, pedindo para que o usuário tire o boné na hora de tirar selfie, coloque, tenha ali um fundo um pouco mais claro, enfim, para poder ficar mais acessível de fato.
enfim, pensar em 8 ideias, 8 ideias ali rapidinho, desenhar e aí entender depois como que a gente pode melhorar essa solução. E aí, enquanto você está fazendo todas essas pesquisas, está fazendo o teste de conceito, está tirando ali as ideias da sua cabeça, é um bom momento para você também gerar backlog, que seria uma fila, basicamente, de demandas, onde a sua equipe pode atuar também, você pode criar essa fila de demanda junto com a sua equipe, ou através das pesquisas que você fez. E aí, basicamente, sempre que tiver uma oportunidade ali, né, ou se você deixou a tela que você resolveu testando e fazendo ali algumas modificações, você vai ter outros motivos, outros lugares e outras etapas da sua jornada ali, como no exemplo que eu trouxe do fluxo de cadastro, para poder atacar num outro momento ou atacar até junto com essa solução. E aí, na etapa de validação, a gente apresenta a solução da proposta para o time, discute sobre a viabilidade técnica, conversa com as pessoas do time, da empresa e define um MVP. Né? Então, se eu estava ali na etapa de onde eu estava tirando as ideias da cabeça e estava apenas rabiscando, e eu fiz ali depois a minha ideia, já documentei bonitinho e consigo apresentar essa proposta para o meu time, eu vou discutir a viabilidade técnica daquilo. Né? Muitas vezes a gente tenta pensar em soluções gigantescas e muitas das vezes ou é muito caro de forma técnica, que a equipe não consegue muito bem desenvolver em um tempo muito curto, ou ela é uma definição que resolve um problema talvez não tão crucial naquele momento. Eu gosto muito de pensar na ideia de MVP, que é o mínimo produto viável, que é mexer em pequenas coisas e depois ir melhorando. Né? Então, ao invés da gente fazer uma roda, fazer 2 rodas, fazer a carroceria e depois lá no final ter o carro, pensando aqui no fluxo de cadastro, né, por que não melhorar uma tela, que seria a tela ali onde o usuário não está se sentindo tão confortável em colocar um dado, e aí eu crio um skate. Depois eu vou mexer na tela que o usuário não se sente confortável para tirar uma selfie. Aí eu crio um patinete. E assim a gente vai melhorando, cria uma bicicleta, uma moto, depois cria um carro, mas a gente continua andando, né? De qualquer forma, a gente continua andando e entregando valor tanto para o usuário quanto para a empresa. E aí, na etapa de definição, é quando a gente começa a refinar um pouco mais as coisas, né? Então, mostrei lá a minha solução para a minha equipe, eles acharam que está bacana, é tranquilo de desenvolver, a gente consegue fazer, sei lá, em 2 semanas mais ou menos. Então, eu volto para a minha casinha ali e vou começar a desenhar, de fato, de uma forma mais fiel à solução, aquilo que eu quero desenvolver. Então, nesse momento, eu vou ali para a parte do desenho mesmo, também parto para o texto final, lá a gente também tem uma UX Writing, então a gente sempre consulta ela para poder fazer esse texto de uma melhor forma para o usuário, desenho alguns protótipos e também posso fazer testes de usabilidade. Então eu volto com o usuário, mostro ali as opções de telas, né, e sempre tento fazer mais de uma tela para que eu não fique fixa naquela minha solução e possa ter outros olhares ali do usuário. Então eu faço novamente o teste com ele e definição também de métricas. É muito importante que a gente consiga definir o que a gente quer medir e o que a gente vai considerar como métrica de sucesso daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, se eu estou mexendo ali na tela que tem um dado sensível, e eu já tenho visível, né, dentro das minhas documentações, que 50% dos usuários, por exemplo, saem da tela nesse momento, né, eles estão fazendo o cadastro, tudo bonitinho, quando chega na tela de dado sensível, 50% dos usuários vão embora. Então, se eu tenho essa informação, quando eu vou mexer nessa tela, eu preciso que esse número melhore, né? Eu preciso que ou aumente ou que a gente tenha ali uma mudança significativa para saber se a minha solução de fato foi efetiva. E aí aqui eu trouxe algumas sugestões de ferramenta de teste de usabilidade, que é o Maze. Você pode colocar os protótipos ali do Figma, enfim, e fazer um teste, ele é aparentemente simples. Tem o Figma, que é o que a gente usa, que ele é um aplicativo colaborativo, então fica um pouco mais fácil também de interagir junto com o time de design. Tem o Marvel App, que é um aplicativo que vocês podem baixar no celular também, e ele serve para fazer teste de usabilidade. E o produto real, né? Nada como o produto de verdade, o aplicativo de verdade ali, para você colocar na mão do usuário e testar. E é interessante porque ali saem vários outros problemas que você nem imagina, né? Muitas vezes a gente ou se cadastrou há muito tempo antes, ou tem um modelo de celular diferente, tem uma internet que funciona bem, a do usuário às vezes nem sempre funciona tão bem, enfim.
Então é importante também, às vezes, tentar com o produto real para ver se a gente encontra outros problemas. E aí, na etapa de revisão, é quando a gente começa, já tem ali definido, né, o mais fiel possível à minha solução, é quando eu vou revisar. No meu caso, com o time de design, a gente sempre tem as etapas de revisão em conjunto. A gente tem um canal que se chama Design Critique, que é quando a gente joga a nossa funcionalidade lá no fogo para todo mundo criticar. Só que as pessoas, elas criticam de uma forma muito amigável, dando os seus pontos, as suas considerações e tudo mais. Dentro desse Design Critique também tem o Writing Review, né, que é a nossa UX Writing, ela revisa os textos ali, vê se está tudo ok, dá algumas sugestões de melhorias. Tendo isso, tendo passado ali pelo Design Critique, a gente leva mais uma vez para as pessoas da nossa equipe, para que eles avaliem, vejam o que é possível, o que não é possível, em quanto tempo. E aí, como sugestão, eu trouxe 2 plugins para o Figma. Um é o Design Lint, que quem tem dentro da empresa um design system, ele basicamente vai apontando para você o que está errado, o que está fora do design system. E aí você vai clicando lá e ele vai te ajudando a ajustar. E tem o Color Contrast, que é basicamente ele sinalizar para você quais são as cores que não têm acessibilidade. Então ele vai apontar ali, vai te dar algumas sugestões e você vai corrigindo para que a sua solução seja acessível relacionadas a cores também. E aí, na entrega e no acompanhamento, né? Então, medir o resultado é sempre importante para que você, de fato, saiba o que está acontecendo, né? Então, a gente fez toda essa etapa, colocou lá no ar, é importante que a gente veja que, de fato, foi efetivo ou não. A gente nunca coloca para a base inteira de usuários, a gente sempre tenta ir crescendo, lança para 10%, 30%, 50%. Se está dando certo, aí lança para todo mundo, mas sempre fazendo alguns testes pequenininhos. E é sempre importante também ter esses dados na ponta da língua, né? Como eu disse, vocês vão conversar com outras pessoas da sua empresa, vão conversar com o CEO, com o seu PM, enfim, com pessoas de diversos lugares, e é importante que você saiba defender a minha solução e por que aquilo é melhor para o seu usuário. E documente tudo, bastante importante que você sempre tenha tudo documentado, para acompanhar também todo o resultado do seu trabalho. E aí, dicas finais, gostem de pessoas, como eu disse, vocês vão sempre conversar muito com pessoas da empresa como um todo, mas também com pessoas de fora, né, que são os seus usuários. Então, bastante importante que você tenha essa dinâmica e interaja sempre que possível. E se desafie, assim, é super importante também se desafiar, entrar em novos desafios, nem sempre é tão fácil, né, ter toda essa dinâmica. O designer de produto, ele é bastante responsável não só para olhar para o usuário, mas também de uma forma estratégica para dentro da empresa. Então, muitos desafios vão acontecer nessa jornada, mas confesso que é bastante divertido. É um pouquinho disso. Deixa eu vir aqui para ver se tem dúvidas. Vamos lá. Se tiverem algumas dúvidas aí, vão mandando. Olha, as meninas da XMP tá aí! Ei! Legal. Mandem perguntinha, gente. Temos alguns minutinhos ainda. Mandem perguntas. Ó, quem tá aí? Pedro, Adriana. Ah, obrigada, Adriana. Oi, Edu. Edu, obrigada pelo convite. O Edu que me convidou para estar aqui. Quais os desafios do trabalho em equipe? São muitos, Ana Paloma, são muitos. Acho que eu tive bastante, principalmente no início, que eu entrei como júnior na área, né? Eu entrei como júnior lá no PicPay. Então, eu basicamente não sabia quase nada, assim, principalmente para o lado de desenvolvimento. Confesso que eu me senti um pouquinho perdida, né? Tipo, o que é Android, o que é iOS, o que precisa ser no padrão de cada plataforma, como conversar da melhor forma com eles, né? Sem que eu não consiga passar a informação de fato, enfim. Então, acho que tem um pouco desse desafio. No PicPay, a gente também tem a premissa de que o PD, o designer de produto, é muito par do PM, que é o Product Manager.
Então lá, os dois, eles meio que são os olhares, assim, para a squad, e aí o PD fica muito com um olhar com foco no usuário, vai fazer todo esse trabalho aí que eu falei, de pesquisa, de ideação, tal, e o PM fica mais com um pouco de foco na estratégia do negócio. Mas os dois, eles precisam se complementar, assim. Então, também foi um desafio bastante grande entender qual que era o meu papel ali, né, como designer de produto, e como que eu podia atuar da melhor forma com cada pessoa de uma habilidade diferente, né. Vamos lá. Você é designer somente de produtos digitais ou trabalha com produtos físicos também? Somente produtos digitais, Samuel. Hoje eu trabalho só com produto digital mesmo. Eu sou formada em design gráfico. Na minha época de design gráfico, eu atuei em agências, mas sempre um pouco mais voltado para o digital, assim. É melhor começar o produto do zero ou mexer num produto pronto? Nossa, eu acho que os dois lados têm os seus pontos positivos. Acho que se você vai construir um produto do zero ou entrar numa empresa que está com um produto novo de mercado, você vai ter ali o benefício de construir junto com a empresa e de ter uma descoberta gigantesca, né? Seu processo de discovery, digamos assim, vai ser muito provavelmente com um tempo um pouco maior, você vai poder se dedicar um pouco mais para descobrir de fato qual que é o impacto daquele produto nos usuários, mas mexer no produto pronto também tem seus benefícios, né? E aí tem a questão do desafio de entender, como eu comentei no início, o que já passou, né? O que já foi construído e aonde que você pode mexer e como que você pode mexer naquilo. Então, acho que os dois pontos aí têm seus lados positivos, negativos e desafios. Karen, primeiro, parabéns. Segundo, qual a parte da jornada de PD que você mais gosta de fazer e por quê? Nossa, eu estou descobrindo muito que gosto de falar com os usuários, a etapa de pesquisa. Porque a gente, quando atua, né, dentro da empresa e com as pessoas, a gente acaba ficando um pouco enviesado. A gente acredita que aquela é a melhor solução, acredita que o que a gente está fazendo é maravilhoso. E aí, quando você vai falar com o usuário fala: isso daí não está prestando, não, tá bom, não, pode tirar. E aí é muito divertido, assim, porque você de fato consegue conversar com outras pessoas de outros lugares, de outros contextos. Esses dias eu fiz algumas pesquisas com pessoas de outros estados e é muito interessante, assim, a forma como eles utilizam o aplicativo de maneiras diferentes. Então, acho que a etapa de pesquisa para mim tem sido bastante legal e gosto também da parte visual, né? A etapa de fazer telas ali, que é o meu coraçãozinho já vindo do design gráfico. Karen, em que nível estratégico o Product Designer interage? Depende muito da maturidade da empresa, depende da maturidade do designer, depende da maturidade do time que você vai atuar. Eu hoje, por exemplo, atuo em um time onde eu consigo fazer atuar como designer de produto, mas eu também hoje estou precisando olhar de uma forma mais estratégica para a equipe. Então, na construção de um propósito da equipe, na construção de metas da equipe, né, que é as chamadas OKRs, digamos assim, atuar muito junto ali com o PD. Então, acho que depende do que você vai atuar, em qual frente e qual o tamanho do desafio que você precisa desenvolver ali. Qual desafio você está encontrando no trabalho remoto? Acho que um dos principais é esse ponto que eu falei, da pesquisa com os usuários, porque acaba sendo uma distância muito grande, né? Geralmente, quando você está com o seu usuário ali do lado, você está vendo a reação dele, está vendo o que ele está fazendo ali, ou no seu protótipo, qual que é, de fato, o que está acontecendo com ele. Então, acho que essa distância acaba sendo um pouco difícil. Tem a questão também da interação com a própria empresa, assim, com o time em si. Né? E, de novo, falando da distância, era muito mais bacana e muito mais rápido quando a gente precisava apenas virar para o lado e conversar com a pessoa do seu time. Né? E agora não, a gente tem que ter um tempo um pouco a mais até de adaptação, enfim, para que todos estejam ali disponíveis para conseguir trabalhar de uma forma melhor. O que eu devo levar em conta para contratar um Product Designer para um novo projeto? Quais as outras etapas de um projeto que esse profissional atua? Legal.
Primeiro, se você vai contratar um product designer, contratem pessoas júniores, por favor. Na Instituto Minas Pretas, a gente tem muitas meninas aí querendo atuar na área, mas basicamente, mais do que questões ferramentais, pegar o olhar como pessoa mesmo, né? As habilidades humanas. Então, pessoas que gostam de pessoas, pessoas que gostam de lidar com times, pessoas que estão dispostas a aprender e assim desenvolver sempre, pessoas que são boas em resolver problemas, que possuem ali um pensamento, né, um pouco estratégico e consegue mapear para você e dizer para você quais que são as etapas do problema que ele vai resolver, que ele vai atuar. Então, e todas as questões técnicas a gente aprende assim no dia a dia, acaba sendo muito rápido. Gente, eu tenho, acho que um minutinho, já deu o meu horário, mas eu vou ler essa última aqui, que é: abrir uma bolsa que eu estou de olho há tempos, mas ainda estou estudando, ainda não tenho portfólio. Quais dicas se dá para quem está começando? Adriana, eu vou pedir para você me chamar, UXKaren, @UXKaren. Você vai me chamar e a gente vai ter um papo muito longo sobre isso, tá bom? Já deu meu tempo aqui. Quero agradecer muito a todos vocês pela participação. Me chamem nas redes sociais e a gente conversa por lá. Obrigada.